No caminho de se apropriar da escrita e publicar uma obra literária, muitos autores passam justamente por esse dilema: como publicar essa obra e fazer circular a sua produção. Muitas vezes a ideia de ingressar em um mercado editorial seletivo e competitivo, que em primeira instância prima por autores que podem oferecer um retorno financeiro mais rápido, se torna uma ideia distante e inacessível. A gente sabe que o mercado editorial faz essa seleção, que muitas vezes tem um cunho mercadológico, e com isso muitos escritores e escritoras interessantes ficam à margem do circuito literário. Então, como alternativa, surge um movimento que tem ganhado cada vez mais força, que é o movimento da autopublicação ou da publicação independente. Nesse movimento, o autor ou a autora passam a ser os responsáveis por sua produção literária, desde o princípio, que é a concepção da escrita, até a publicação, divulgação e circulação dessa obra. Formatos de publicação como fanzines, livretos, livros artesanais, livros de artistas, plataformas virtuais, e-books, revistas, enfim, tudo isso se tornam alternativas, suportes para que esse novo escritor ou alguém que está no início da carreira possa publicar e alcançar um público leitor para a sua obra. É dessa forma que a literatura ganha um novo sentido de existência, em que ela passa a circular em outros ambientes que não só o das grandes livrarias. Cada publicação independente tem a sua particularidade, mas em geral, quem ingressar nesse caminho de se autopublicar vai passar por algumas etapas inerentes à feitura dessa obra. Eu vou falar de alguns passos, sabendo que também tem uma vastidão de possibilidades dentro desse processo, mas o passo a passo básico seriam alguns pontos que eu vou elencar agora. O primeiro passo, a preparação desse texto e a revisão gramatical. Depois que o livro está pronto, idealmente, precisa passar por um crivo, por um filtro de alguém que esteja de fora. E por mais que o autor ou a autora considere que tenha um domínio sobre a linguagem, sobre as regras gramaticais, é interessante que tenha alguém habilitado para fazer esse serviço, porque sempre quem escreve vai deixar passar algo despercebido. Então é legal ter um feedback de um leitor que esteja fora do teu processo criativo e te dê essas indicações, orientações com relação à construção textual. Outro passo é a diagramação, ou seja, a diagramação é uma forma de transformar esse livro, esse material que normalmente está em Word, para PDF num layout de livro. Então, dentro desse design gráfico, o diagramador ele vai ajustar o espaçamento das linhas, vai colocar a paginação do livro, vai colocar as ilustrações, distribuir muito bem os espaços para que a leitura se torne agradável e fluida. Esse livro esteja também no formato para impressão, ou se for um livro digital, no formato da publicação de um e-book. Terceiro passo é o design da capa, pensar essa capa a partir da proposta que o livro tem, e isso pode ser idealizado pelo próprio escritor ou escritora, mas também pode ser terceirizado na contratação de um capista, de uma capista, que dialogue, que tenha uma interação, se afinize com a ideia, com a proposta literária de um escritor. Outro procedimento que faz parte da publicação é o ISBN, é um registro internacional que é solicitado pelo site da Câmara Brasileira do Livro e que vai identificar seu livro a partir do título, do autor, do ano da edição, enfim. É uma forma de localizar esse livro a nível nacional. Outra forma de registro é a ficha catalográfica, que também é preciso que tenha um profissional habilitado para fazer, normalmente um bibliotecário.
e a ficha catalográfica ela vai constar também os dados inerentes àquela obra, como autor, editora, o ano da publicação e também o ISBN, título, enfim, é uma forma também de identificar esse livro. Bom, depois que a publicação está pronta, depois que passou por todo esse processo, você pode fazer a escolha, o autor pode fazer a escolha de publicar esse livro de forma impressa ou também escolher a opção de um livro digital. Hoje tem sido muito comum, muito procurada essa opção e tem promovido, inclusive, um grande número de novos autores, novas autoras, dentre várias plataformas virtuais. Hoje, a Kindle Direct Publish, a KDP da Amazon, tem sido muito procurada e tem promovido um grande número de novos autores e novas autoras. É uma plataforma bem acessível e não demanda nenhum custo inicial para o autor, para a autora publicar o seu livro. Geralmente esse autor, né, ele fica responsável por todas as etapas de editoração, sobe o livro, publica o livro na plataforma. Dependendo da opção que ele ou ela escolham, ele pode ganhar de 35% a 70% do valor da capa do livro e ainda tem acesso aos relatórios das vendas. Então, se torna uma alternativa viável e conta também com um público dentro das redes sociais. Esse autor geralmente vai fazer a divulgação do seu livro e vai contar com as plataformas virtuais como forma de captar esse público leitor. Outras plataformas virtuais trabalham com o sistema sob demanda. Esse é o caso do site Clube de Autores, em que o autor também faz um cadastro na plataforma, faz todo o procedimento de editoração do livro, gera um link e a partir desse link ele divulga a venda do seu livro. A própria plataforma faz a divulgação do livro em lojas de e-book e se por acaso o autor quiser o livro na versão impressa, ele geralmente é impresso depois da venda do livro. Então, uma opção também de autopublicação. Mas se o autor ou a autora quiserem fazer isso por fora das plataformas, ele pode fazer um orçamento do projeto do livro dele diretamente com uma gráfica e imprimir a versão do livro físico dentro do seu próprio orçamento. Outra opção é fazer parcerias com editoras independentes que normalmente trabalham na perspectiva de tiragens mais reduzidas e que, no entanto, pode ser o ideal para quem está começando a sua carreira literária. A meu ver, as editoras independentes elas também trazem o traço de estabelecerem uma relação mais direta, mais acessível, mais cuidadosa em relação ao trabalho do escritor e da escritora, justamente porque elas não trabalham com grande escala. Então isso faz com que haja uma atenção mais minuciosa em relação àquela obra. Eu, por exemplo, publiquei a minha primeira plaquete literária, que é Uma Luminária Pensa no Céu, com a Edições do Escriba, em 2017, que é uma editora independente. Na verdade, na época, era uma editora independente, coordenada pelo poeta Marcílio Costa e Antônio Moura. Foi realmente uma parceria, né, em que a editora entrou com todos os custos e ficou responsável por todas as etapas da editoração e fizemos o lançamento num projeto chamado Literatura por Elas, um projeto da Fundação Cultural do Pará. A editora depois apenas cobriu os custos do investimento inicial do livro. Então, na verdade, foi uma parceria para que o livro, a plaquete, no caso, pudesse acontecer. Mas é interessante que o autor ele pesquise, né, um perfil de editora que dialogue com a sua obra, que veja o catálogo dessas editoras, que veja a proposta de trabalho dessas editoras e realmente construa uma relação de parceria para que essa obra se materialize. Em um recorte bem breve, eu gostaria de trazer o nome de algumas editoras que têm promovido esse fomento
do circuito literário de autores paraenses, de autores que fortalecem e integram o cenário da literatura amazônica. Claro que eu não vou abarcar todas, porque tem muita gente produzindo, muita gente trabalhando nesse segmento. No entanto, faço questão de trazer algumas no intuito de mostrar que essa produção tem acontecido e tem fortalecido expressões literárias da região amazônica, norte do Brasil e mais especificamente em Belém do Pará. A editora Parágrafo é uma casa editorial sediada em Bragança e ela tem como editor o escritor Denis Giroto de Brito e já publicou autoras e autores diversos da região do Pará. E é bem interessante o projeto da Parágrafo porque eles têm o intuito de resgatar os clássicos da literatura amazônica, obras que já saíram de circulação. Eles reeditaram obras de Dalcídio Jurandir dentro desse projeto, 7 obras de Dalcídio Jurandir, dentre elas Chove nos Campos de Cachoeira, Ribanceira, Ponte do Galo, entre outras obras. Também foi reeditada a obra de Jacques Flores, Panela de Barro, entre outros autores. Interessante esse resgate como uma forma de dar continuidade a um trabalho literário que já veio sendo construído ao longo de todos esses anos. Também temos a Edições 1/4, que é uma editora sediada em Ananindeua, na Cidade Nova, aqui no Pará. Já publicou obras de Ney Ferraz Paiva, Felipe Cruz, Isabela Leal, entre outros escritores e escritoras daqui de Belém. É interessante destacar que a Edições 1/4 tem um trabalho bem peculiar, que é a produção artesanal dessas publicações. Então, eles focam, na verdade, também nessa impressão material do livro, no seu aspecto plástico, e isso é uma outra camada bem interessante para pensar a autopublicação e que a gente vai falar mais para frente. Depois de publicado o livro, entra a questão de como fazer circular essa obra, de como divulgar essa obra para que atinja um público leitor. Algumas editoras, elas fazem isso em conjunto com o escritor. Normalmente as editoras têm um site e já fazem parceria com lojas virtuais e já distribuem esses livros nessas plataformas, mas realmente esse trabalho é um trabalho em conjunto com o escritor. Dentro desse universo independente de publicação, é importante dizer que o autor e a autora são realmente os protagonistas por todas as etapas que consiste se autopublicar, e a divulgação é uma delas. Nesse circuito independente, o autor ou a autora sempre vão ser os principais responsáveis pela divulgação da sua obra. Então é importante contar com parcerias, com outras possibilidades de fazer circular essa obra. Circuitos de feiras de livros e publicações independentes são ótimas alternativas que possibilitam justamente a oportunidade desses pequenos editores e novos escritores divulgarem, exporem o seu trabalho. Eu gosto muito desse tipo de espaço que tem sido cada vez mais construído e tem ganhado cada vez mais visibilidade em várias regiões do país, porque justamente democratiza o espaço de consumo desses livros e de venda. E, na verdade, condensa um novo cenário literário para além dos estabelecimentos já consolidados e para além também das regiões mais consolidadas, onde normalmente se concentra esse circuito, esse cenário, que é a região sul-sudeste do país. Eu acho que as feiras, essas expansões das feiras, dos espaços independentes, dos coletivos, têm mostrado que existe uma grande dinâmica, uma grande produção de autores diversos e de diversas regiões do país. Eu, como escritora paraense, amazônida, faço questão, acho importante ressaltar que existem esses espaços aqui em Belém que
tem construído uma relação de troca e uma relação fértil de produção literária. A gente tem aqui, por exemplo, a Feira Marca d'Água, que é uma feira de impressos e publicações independentes, realizada pela Associação Fotoativa, e teve 3 edições de 2017 a 2019 e contou com um número muito grande de escritores e escritoras, artistas em geral, que exporam seus trabalhos autorais, independentes ou com coletivos. Foi um espaço, na verdade, que mostrou uma grande circulação, uma grande rede de troca, com intervenções artísticas, debates literários, e que tem um traço muito rico e interessante, porque estabelece uma relação de contato, de diálogo entre os escritores, os pequenos editores e o público leitor. Isso realmente potencializa os caminhos da literatura para uma dimensão outra e que ressignifica, até mesmo, na minha visão, os valores de humanidade que esse processo constrói, que a arte constrói, que a arte promove. Outros espaços potentes de confluências e trocas literárias e que fortalecem a divulgação das obras independentes são os saraus, coletivos, clubes de leituras. Considero esses espaços como espaços democráticos que possibilitam a circulação dessas obras e ampliam esse mercado independente. Eu acho completamente vital, imprescindível, que existam esses coletivos e que eles atuem na promoção da literatura enquanto encontro, enquanto lugar de diálogo e troca.